Phyllis diz a Turcan que já está cansada de fingir ser sempre uma mulher forte e quem dera ela tivesse morrido ao invés de ter perdido o Kuzey. Todo mundo a odeia, até ela mesma se odeia. Randy pergunta por que Reha ficou tão nervoso com Karsu. Reha diz que Karsu saiu de casa e nem mesmo lhe disse para onde foi. Ele tinha que saber onde estava sua mulher e o que ela faz. Randy fica olhando para ele com raiva. Reha pergunta por que ela está olhando assim para ele e diz que já disse que não vai se divorciar. No dia seguinte, Reha manda o motorista levar Karsu onde ela quiser. Merit diz que pode levá-la, mas não sabe se ela vai querer porque ela prefere dirigir. Reha diz que então ele seguirá Karsu sem que ela fique sabendo, porque ele está preocupado com a saúde da sua esposa e Merit lhe dirá tudo o que ela fizer. Depois, Reha pergunta a Karsu se ela vai sair hoje. Karsu diz que vai levar Tilsin para a escola. Karsu sai com a filha e Merit sai logo atrás dela. Karsu diz a Tilsin para viajarem juntas, que façam uma viagem como mãe e filha. Sairão de viagem amanhã. Tilsin fica muito feliz, muito animada. Randy liga para Karsu para sondar se está tudo bem entre ela e Reha e a convida para ir até a sua casa para tomar um café. Karsu diz que terminará de fazer algumas coisas e vai. Irritada, Randy se pergunta por que é tão difícil para Reha deixar uma mulher que nem olha na cara dele quando tem a ela e o chama de idiota. Merit vê Karsu entrando em um edifício. Nesse momento, o porteiro sai lá de dentro. Merit diz ao homem que é o motorista da senhora que acabou de entrar. Ela esqueceu o celular e pergunta se ele sabe para qual andar ela foi. O porteiro diz que ela foi para o 5º andar, o do senhor Truhan. Merit liga para Reha e a avisa que depois da escola a senhora Karsu foi para a casa de um homem. Reha pergunta quem é esse homem. Merit diz que o porteiro disse que é um tal Truhan. Reha manda ele mandar a localização para ele. Enquanto isso, Karsu conversa com uma mulher que também perdeu o filho. A senhora que Truhan disse que queria apresentar para ela. Reha chega ao local onde Karsu está. Entra no edifício e bate impaciente na porta. Truhan abre. Reha dá uma cabeçada nele fazendo cair, sem dar chance dele falar alguma coisa. E pergunta o que ele está fazendo com a sua mulher. Karsu fica surpresa ao vê-lo. Reha exige que ela diga o que está fazendo ali com aquele homem. Karsu diz que o agente Truhan é um ex-policial. Aquela senhora também perdeu o filho e foi conversar com ela. Truhan diz que Karsu vai lá desde o desaparecimento do filho. Reha pergunta por que ela escondeu isso dele. Karsu diz que não pode contar nada para ele. Olha só como ele fica e, além do mais, chegou daquele jeito ali. Karsu pergunta por que ele foi procurá-la. Se está suspeitando do quê? O que acha que ela faz quando sai? Karsu diz que a única coisa que sente é dor e só quer encontrar o filho. Reha diz que ligou para ela, mas ela estava com o celular desligado e ficou preocupado. Karsu diz que isso é mentira e ele sabe, e pergunta se de manhã ele pediu para Merit segui-la. Reha fica calado. Karsu pede desculpas a Truhan e a Sevin e sai. Reha vai atrás dela dizendo que ela não devia ter mentido para ele. Karsu diz que ele devia ter ficado com a cara no chão de vergonha por ter suspeitado dela. Reha diz que não estava suspeitando dela. Karsu diz que ele pensou que ela estava sendo sendo infiel, porque ele tem uma amante. Reha nega que tem uma amante e diz que não quer que ela volte a ver aquele agente. Karsu diz que já disse que é muito importante para ela. Reha pergunta se é mais importante do que ele. Karsu não responde e vai caminhando em direção ao seu carro. Reha fala alto, dizendo que fez uma pergunta para ela e para onde ela vai. Karsu diz para ele não gritar e fala que está indo para casa. Mandão, Reha quer que ela vá com ele. Karsu não dá a mínima para o xilique dele, entra em seu carro e sai. À noite, Karsu avisa Reha que vai sair de viagem com a filha. Reha manda ela fazer o que quiser, mas que não perca a filha deles também. Karsu diz que não perdeu o Kuzey. Reha diz que ela deixou o filho com a mãe dela, é a mesma coisa. No dia seguinte, Karsu deixa Selin, a filha mais nova, aos cuidados da sogra e sai de viagem com Tilsin. Karsu leva Tilsin para passear de barco como ela queria. Tilsin fica muito empolgada por passar o dia com a mãe. Karsu vê um barco se aproximando delas, com o menino dentro dele junto com o homem. Ao se aproximar mais,
Carsu reconhece o menino. Chocada, ela diz o nome do filho. Pula no mar e nada até o barco do homem. Chorando, ela abraça o menino chamando de Cuzei, seu pequeno. O homem pergunta o que Carsu está fazendo, manda ela soltar o filho dele e o tira dos braços dela. Carsu diz que ele é o seu filho que desapareceu há 3 anos. Ozan manda ela sair do seu barco ou vai chamar a polícia. Carsu afirma que aquele menino é o seu filho, que desapareceu há 3 anos. Furioso, Ozan volta a mandar ela sair do seu barco ou chamará a polícia. Carsu diz para ele chamar, ela sairá ganhando se eles vierem. Todos saberão que aquele menino é o seu filho e ela vai denunciá-lo. Ozan pergunta se ela está louca. Carsu diz que ele não faz ideia do que ela tem vivido esses anos e começa a gritar, chamando pela polícia. Ozan diz a Carsu que a mãe do seu filho morreu, mostra uma foto da mulher para ela e manda ela sair do seu barco agora porque está assustando o seu filho. Ao ver a foto da mulher com a criança, Carsu diz a Ozan que é o seu filho. Carsu e Ozan vão para a delegacia. Tilce está chateada e irritada, esperando pela mãe. O menino está ao lado dela, mas eles não conversam. Carsu mostra para o policial os desenhos que mandou fazer do filho e garante que aquele menino é o Cuzei, o seu filho. Ozan diz ao policial que está com aquele menino há 3 anos. A mãe dele era sua esposa. Eles se conheceram e se casaram em Mersin. E se isso fosse verdade, ela teria contado para ele. Carsu diz para fazerem um exame de DNA então. Ozan diz que de jeito nenhum, o menino está morrendo de medo e é por causa dela. Carsu diz que a mãe dele tem todo o direito do mundo. O policial diz a Carsu que as coisas não funcionam assim. Ela não pode pegar uma criança e garantir que é filho dela. Que ela não volte a incomodar o cavalheiro ou terá que prendê-la. Ozan agradece o policial e pergunta se já podem ir. O policial diz que sim. Aflita, Carsu liga para Truhan, diz que o homem já foi embora com a criança e não pôde fazer nada, mas ela tem certeza que é o Cuzei. Com raiva, Tilsen diz à mãe que estão dizendo que ela tá louca. Reclama por não terem passado o dia juntas e diz que quer ir para casa. Feliz, Carsu liga para Areja e diz que encontraram um filho. Falou com Truhan e ele disse para fazerem uma denúncia imediatamente. Areja critica ela pelo que fez. Duvida que seja o filho deles, mas diz para ela ir para casa que conversam lá. Feliz aluga uma de suas casas para um escritor. Ela diz a Turcan que ele deve ter dinheiro porque já pagou por 1 ano. Carsu e Tilsen chegam em casa. Carsu diz a Areja e a Shukran que era o Cuzei, encontraram ele. Depois de todos esses anos, ele é igualzinho aos desenhos que o Truhan fez. Irritada, Tilce se tranca no quarto. Areja e Shukran agem como se Carsu tivesse desequilibrada. Carsu pergunta se eles não acreditam nela. Shukran diz que sim, mas eles têm dúvidas. Carsu diz que terão certeza e para isso terão que denunciar. Falou com o Truhan. Areja pergunta se fizerem a denúncia e depois estiverem errados. Carsu diz que tem certeza que é o Cuzei e eles, ao invés de acreditarem nela, só fazem duvidar. Areja diz para ela ficar calma, que confia nela. Carsu diz que Truhan está indo para lá, ele querendo ou não. Areja diz que tudo bem, ele pode ir. Carsu pede para ele chamar o advogado dele para armarem um plano. Ozan conversa com seu amigo sobre Carsu. Ele diz que não entende porque aquela mulher não parava de dizer que o Denis é filho dela. Ela não vai parar e trará problemas para eles. Aice liga para Phyllis para dar informações sobre Carsu e as netas dela. Ela diz que elas estão bem. Carsu escuta e fica muito nervosa. Assustada ao ver Carsu, Aice deixa o telefone cair. Carsu briga com ela por estar falando com a sua mãe e diz que da próxima vez a mandará embora. Aice promete que não dará mais informações sobre ela para a mãe dela. Phyllis se pergunta o que aconteceu com Aice. Liga para ela, mas ela não atende. Phyllis vai visitar seu inquilino, Átila, e pergunta se ele só se dedica a escrever. Átila é bem estranho e diz que sim, que escrever é um trabalho e exige muito sacrifício. Mais tarde, Phyllis volta a ligar para Aice, mas ela não atende. Phyllis se pergunta como ficará sabendo como Carsu tá e diz que precisa fazer algo.
Carsu e Ireja conversam com Trurhan e o advogado para saberem o que deve fazer agora a respeito de Kuzey. O advogado explica como procederão e diz que pedirão um teste de DNA para provar que o menino é mesmo filho deles. Carsu fica muito animada. Randy chega, perguntando como Carsu está. Diz que não conseguiu falar com ela, então ligou para a Ireja. Ao ver a foto que Trurhan desenhou e a foto do menino no celular, ela diz a Carsu que é mesmo Kuzey. Randy e Ireja trocam olhares. Carsu não consegue parar de olhar para a foto do filho. Agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo com novidades sobre a novela Coração de Mãe, você ficará por dentro de todas as emoções. Que Deus abençoe a todos vocês.